Maio de 1968. Depois de uma fase difícil para a juventude europeia após a Segunda Grande Guerra Mundial, e em meio a outras guerras, como a das Coreias, Guerra do Vietnã, muitos julgaram que os valores antigos deveriam ser abandonados. Com frases como "é proibido proibir", jovens universitários franceses se colocaram contra a ordem estabelecida. Em nome de uma liberdade sem limites, ocuparam universidades e confrontaram o Estado, protagonizando um dos eventos mais marcantes do século passado. Num embate memorável com centenas de prisões, 102 estudantes e 251 policiais gravemente feridos, 60 carros incendiados, seguido de adesão sindical decretando greve geral com adesão de 8 milhões de trabalhadores, com apoio de artistas e muitos funcionários públicos, parecia que a França viveria a sua segunda revolução. Foi aí, então, no auge desta confusão, que conservadores, até então silenciosos, reagiram e reestabilizaram o país. Eles eram a maioria. Desta vez eu gostaria de falar um pouco sobre esse tipo de gente que hoje é chamada, até num tom depreciativo, de conservador. Em alguns meios soa mesmo como um xingamento dizer que alguém é conservador. É claro que este tema é sensível. Mas que seria da vida se os pontos sensíveis não devessem ser tocados, não devessem ser tratados, analisados? Embora eu tenha começado por uma história tão recente, peço permissão para voltar no tempo para o século V a.C. Uma das histórias mais controversas da antiguidade é a história dos sofistas. Este foi o nome pelo qual grandes mestres que atuaram na Grécia naquele tempo se chamaram. Esse termo se refere a sábios, pessoas dotadas de grande conhecimento e grande capacidade de ensinar. Aliás, foi o nome escolhido por um dos maiores deles e adotado por todos. Segundo alguns, o nome sofista foi para diferenciar de Sófos, que era o termo usado para se referir aos 7 grandes sábios da Grécia Antiga, e então eles eram os novos sábios. Uma coisa é certa, e nisto há consenso de todos os lados. Quando atribuímos a eles esse título de grandes mestres, não é mera formalidade. Eram doutos em matemática, geometria, astronomia, direito, política, arte, até a arte da guerra. Ensinavam as ciências naturais que os pré-socráticos haviam desenvolvido, ensinavam poesia, dominavam a retórica, história, coisas divinas e terrestres, era assim que Platão falava. E, acima de tudo, eles prometiam um preparo para a excelência da vida pública. Não é por acaso que eles são referidos por sábios. Eles eram vários e cada um tinha ênfase e método diferente, mas tinham pontos em comum. Um deles é que eles cobravam para ensinar. Ótimo, foram os primeiros desse tipo. Eles exibiam seus conhecimentos para atrair mais alunos, faziam sua propaganda, tentavam se ocupar do que interessava na época, eram pragmáticos, objetivos, e para atenderem a tantos interesses diferenciados, é óbvio que eles acabavam relativizando as leis, os valores, os costumes, conceitos de verdade, de moral. Na verdade, eles eram peritos na capacidade de persuadir, eram peritos no uso da linguagem, estratégicos. E nesse movimento
de adaptação do ambiente, das circunstâncias, do contexto para aquilo que lhes interessava e interessava também àqueles que lhe pagavam, eles enfraqueciam a fé na religiosidade, com certa tendência para o ateísmo mesmo, para um ceticismo, um agnosticismo, e em seu lugar eles tentavam colocar um movimento humanista que focava a cultura como aquilo que poderia desenvolver o próprio ser humano. Em toda essa avolumada gama de ensinos e tendências, sempre sobressaía a promessa de ensinar virtude, a famosa virtude grega, a areté. Esses sofistas eram muito requisitados, eram muito bem pagos. Isto indica que eles realmente faziam um trabalho que as pessoas julgavam merecer esses altos salários. Foram professores de grandes personagens como Tucídides, Sófocles, Péricles, Eurípides, entre outros. Em certos lugares, eles foram tão admirados que estátuas foram erguidas em sua homenagem. Inclusive, um deles recebeu uma estátua de ouro em sua homenagem. E enquanto você ouve essas descrições, é provável que você se pergunte por que há polêmica em relação a eles. Por que não seria um trabalho normal o que eles estavam fazendo? Vamos tentar entender um pouquinho dessa história que, de fato, dá muito o que falar até os nossos dias. Os sofistas não tiveram a sua história preservada como seria bom que pudessem ter conseguido. Então, o que temos do que eles escreveram são apenas fragmentos descontínuos e poucos fragmentos. Em compensação, aqueles que escreveram sobre eles, mas que eram seus adversários, deixaram muita coisa escrita e tudo muito bem preservado. Então, é claro que daquilo que temos sobre eles, podemos dizer que há muita suspeita, porque quase tudo foram seus adversários que escreveram. Então está aberta aí a especulação. Mas entre tantas versões, tantas revisões dessa história, eu vou me ater na versão daqueles que, naquele tempo mesmo, escreveram sobre eles. A maioria, realmente, seus adversários. E por que eles eram adversários dos sofistas? Vamos tentar entender por que, em menos de um século, essa classe perdeu o encanto e foi desprezada. As versões para essa resposta são muitas, mas, como eu disse, vamos seguir a versão daqueles que escreveram sobre eles no tempo deles. É um fato conhecido e bem estabelecido que a decadência da Grécia foi acompanhada da decadência dos sofistas. E para muitos daquele tempo, eles, os sofistas, foram em parte responsáveis por essa queda. Não foram simples vítimas, como a grande maioria. Manobrando suas palavras para favorecerem os que lhe contratavam, usando de sua grande habilidade com a oratória, faziam a opinião popular pender para onde fosse conveniente, já que relativizavam a verdade. É preciso lembrar que Atenas era uma democracia nesse tempo, e para uma democracia se consolidar, os indivíduos precisam assumir sua responsabilidade social, sua responsabilidade política. Mover o indivíduo nessa direção não é tão fácil,
E para esse fim, dois elementos se destacam. Um deles é a educação, uma educação voltada para fazer a pessoa incorporar o seu papel social. E o outro elemento é a retórica. A retórica, essa arte de convencer, principalmente para os governantes, para que tenham discursos que acalmem o povo, que agradem ao povo, para que as pessoas possam acreditar, para que possam ter esperança. Claro que para isso é necessário não usar de muita objetividade, mas a democracia muitas vezes precisou de discursos assim. Então não foi por acaso que Péricles, o grande estratego que venceu os persas e governava Atenas, chamou Protágoras, talvez o mais influente sofista, para ser seu assessor. Esse tempo, pelas suas características, faz lembrar aquilo que certos historiadores da filosofia, como Reale e Antiseri, consideraram sobre um filósofo alemão chamado Christian Wolff. Eles dizem que Wolff estabeleceu uma ditadura cultural na Alemanha de seu tempo, porque a teoria de Wolff dominou a cátedra nas principais escolas e universidades. Como isso? Dezenas de seus alunos assumiram a docência nessas escolas e milhares de cópias de seus livros se espalharam como obras de referência, livros-texto, em todos os cantos. Então, se o conhecimento dominante pode ser chamado de uma espécie de ditadura cultural, no dizer desses historiadores, poderíamos também considerar que os sofistas criaram uma certa ditadura cultural. Na verdade, em cada tempo, alguma ditadura cultural tentou ou mesmo conseguiu se impor. Isso não é novidade. Só que no caso dos sofistas, eles não passaram ilesos. Eles não foram tão hegemônicos assim. Eles foram confrontados por filósofos como Sócrates e Platão, que o sofista os chamou de caçadores, interesseiros, caçadores de jovens ricos, ilusionistas. Platão disse que eles eram como lobos que encontram aceitação na sociedade porque são confundidos com cães. Ânito, Xenofonte, Aristófanes também escreveram contra eles, dizendo que eram nocivos à sociedade, que eram corruptos e que corrompiam os jovens. Xenofonte diz que eles traficavam sabedoria. Aristóteles diz que eles estavam mais preocupados em confundir os outros do que realmente ensinar a verdade, que estavam mesmo era fingindo ter sabedoria, mas aquilo que diziam ser sabedoria não coincidia com a realidade. Eles eram como que gladiadores das palavras, exímios lutadores no campo da linguagem. E como escreveu a doutora Eliane Curado, por causa desses embates com os filósofos, eles foram perdendo pouco a pouco o respeito da população. Foram perdendo então também o apoio e acabaram sendo vistos como responsáveis pelo enfraquecimento da democracia. E isso porque, segundo ela mesma comenta, eles levaram a um relativismo que a princípio buscava a edificação pela coragem de enfrentar as escolhas que se tem de fazer, mas esse relativismo acaba se deteriorando e ela usa mesmo o termo descambando para uma linha hedonista, que é
uma linha que coloca o prazer acima de todas as outras coisas. O prazer se torna o governante da vida. Como é dito que os sofistas transformaram a cultura grega, e isso é um ponto comum entre os historiadores, é imprescindível que tenhamos em mente o que significa a cultura. Quem nos ajuda a entender é Taylor, que em 1871 estabeleceu o que hoje se tem por conceito de cultura. E o conceito de cultura é muito vasto, ele é amplo, ele abrange todo tipo de conhecimento, de crença, de arte, de moral, de direito, de costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Cultura acaba abrangendo tudo aquilo que não é biológico. Mas os gregos, eles imaginavam que havia muito de biológico nisso. Eles achavam que a cultura deles era superior porque eles vinham de uma linhagem que começava lá nos deuses, nos seus deuses. Só que essa ingenuidade deles deixava aberto o flanco da cultura. E era ali na cultura que estavam trabalhando os sofistas. Os filósofos estavam observando que era nos fatores culturais que os sofistas estavam tocando. Eles estavam mexendo com a arte, a moral, a religião, os costumes, as leis, os hábitos, na identidade do povo grego. E toda a antropologia tem observado que mexer com a cultura é mexer com o ser humano naquilo que ele tem de mais profundo em sua identidade. E mexer com os valores é mexer com o que há de mais importante como fator agregador numa cultura. Os valores são que estabelecem que tipo de elemento secundário da cultura pode ser aceito ou não. Então, é verdade que para destruir uma cultura é preciso destruir os seus valores. Mas destruir os valores condenando não é uma estratégia muito eficaz. Isto causa reação. Essa afronta provoca uma reação que pode não permitir que os valores sejam destruídos. Então é muito mais fácil relativizar os valores. E relativizar é deixar a cargo de cada um escolher quando, o quanto, se e por que adotar algum valor. Relativizar é desobrigar, apenas desobrigar. Parece ser apenas. Como que entregar a cada um botão do controle, ou a chave do portão. Isso pode ser ruim? Por quê? As pessoas não deveriam ter esta liberdade? Acontece que aqueles que são mais atentos, como Mannheim chamou de intelectuais, os dotados de inteligência, que têm uma preocupação com a sociedade, essas pessoas atentas e capazes de entender o que se passa, percebem quais são as influências que estão agindo sobre o pensar da sociedade. Eu compararia isso ao olhar por trás da cortina, ver quem está manipulando os bonequinhos que aparecem ali. E nesse grupo estariam os filósofos. Os filósofos no tempo dos sofistas faziam o quê? Buscavam a verdade. E se eles buscavam a verdade é porque criam que ela existia. Não se procura por algo que não se crê existir.
buscavam a verdade no conceito grego de aletheia, a verdade como oposição à aparência de verdade, como nós já vimos na nossa análise sobre a verdade na parte 1. Mas não somente filósofos se fazem vigias dos valores. Esse tipo de pessoa, comenta João Pereira Coutinho, acorda do seu sono sempre que uma ameaça ronda as instituições e os valores mais preciosos. E esse doutor continua dizendo que esse tipo de pessoa é chamado de conservador. A ausência de uma política conservadora em grande parte do mundo não significaria exatamente a ausência de pensamento conservador. A reação conservadora pode mesmo coincidir com o aparecimento da chamada maioria silenciosa, como aquela que nós vimos na questão de maio de 68 na França. Esta classe de pessoas que se manifesta apenas e se os valores que consideram intocáveis forem tocados. Antes de continuar, é preciso que fique clara a existência de muitos tipos de conservadorismo e de conservadores. A gama é enorme, a intensidade com que se colocam é muito diversa, mas há pontos comuns que precisam ser tratados com muito respeito, como qualquer tema que atinge o ser humano. É que movimentos que prometiam mudanças maravilhosas se mostraram utópicos e já causaram tantas desgraças à humanidade que mover os marcos antigos soa pelo menos arriscado. É que a falibilidade humana é tão clara que qualquer teoria que se arrogue capaz de reformar a sociedade e levá-la a um bom lugar precisaria, pelo menos, desconfiar bastante de si mesma, humildemente. Pois, como escreveu o grande filósofo e político irlandês Edmund Burke, sempre haverá a possibilidade de um lamentável abismo entre as intenções e as conclusões. Porque ainda que as intenções sejam as melhores, as conclusões podem ser as piores. Essa é uma das razões porque, ainda que haja defeitos numa cultura, muitos pensam com muito cuidado antes de apoiar que algum valor, alguma cláusula pétrea seja tocada, seja alterada. Mas isso não quer dizer que não possam ser mudadas. É verdade que cada povo tem seu conjunto de valores e que sobrevive dentro daquele conjunto de valores. E esses conjuntos de valores podem ser diferentes de um povo para o outro. Isso significa, então, que outro povo também poderia ter os valores daquele seu vizinho. Mas existe uma diferença muito grande entre alterações de valores e relativização dos valores. Principalmente a relativização com vistas ao seu fim. Cada sociedade, por isso, por essa desconfiança, tem seus motivos para zelar pelos valores, aqueles valores que fazem com que indivíduos diferentes formem o que se chama de corpo social. E entre esses valores ainda há aqueles que são os valores dos outros valores. Os valores principais, os valores primários, essenciais, fundamentais. E sua relativização criaria um estado de exceção moral que justificaria qualquer barbárie. Eles são, como bem declarou Isaiah Berlin, as fronteiras da humanidade, como, por exemplo, a liberdade muitas vezes tão ameaçada na história,
tão prometida, tão falada, mas pouco realizada. Aliás, Isaiah Berlin, ele também disse que devemos tomar cuidado para não confundir, porque liberdade significa liberdade, não igualdade. Voltando rapidamente aqui à questão da sofística, devemos lembrar que essa capacidade do discurso, capacidade do uso da palavra para convencer, para fabricar respostas que justifiquem as suas posturas, são, como no dizer de Platão, como o ventríloco. Platão diz que o ventríloco carrega consigo seus bonecos para responder às suas perguntas. Eles substituem pessoas reais e eles mesmos respondem, através dos seus bonecos, aquilo que deveria ser o povo a responder. São imitações da realidade. E assim acabam plantando respostas como se fossem respostas da humanidade, respostas lógicas ou respostas da experiência de vida, mas são respostas de bonecos. Eles imitam a opinião que o povo tem, mas que foi plantada por eles mesmos em seus discursos, num processo midiático de convencimento, de formação de cultura. É interessante notar também que boa parte, talvez a maior parte dos alunos dos sofistas tinha intenções políticas. A política atraía. Era o tempo de Atenas em sua pujante força, e fazer política parecia ser fazer-se glorioso. A beleza dos discursos comoventes escondia a diferença que tinham da realidade. Jovens sonhadores não percebiam que caminhavam guiados pela fantasia. Eles eram os politizados, mas sem colocarem os pés no chão, achavam fácil resolver os problemas. A teoria estava pronta e parecia ser exata. É a questão que poucos até hoje compreendem, que quando se trata de ser humano, quase sempre a realidade derrota a teoria, desmascara a teoria, faz a teoria passar vergonha. Por isso, é muito comum que pessoas observem na história o que se deu para poderem autorizar mudanças naquilo que têm em mão. E cada vez que grandes teorias caem por terra, povos que por elas foram guiados caem junto. Aliás, as teorias caem porque as civilizações que as seguiram vão quebrando pelo caminho, como um veículo que não tinha estrutura para enfrentar a estrada acidentada pela qual tinham de passar. Mas por conta disso deveríamos permanecer sempre no mesmo lugar? Ou deveríamos continuar sempre no velho veículo que, apesar de não ser uma maravilha, tem conseguido continuar seguindo naquela marcha lenta e constante? Não seria bom, mais que fazer uma manutenção, melhorá-lo também? O próprio Paulo, em sua carta aos Romanos, escreveu que não devemos nos conformar com o nosso tempo, mas transformar-nos pela renovação de nosso entendimento. Sem demagogia nos discursos, sem ingenuidade nas adesões, é preciso revisitar os fundamentos, conhecer a história e decidir com prudência. Ninguém deve ser conservador só porque tem medo de mudanças. Há pessoas sofrendo, precisando que certas coisas mudem. É preciso mudar o que precisa ser mudado. Não há vantagem em se ser conservador, nem há vantagem em não ser conservador. Não é essa a questão.
Esse é apenas um termo que tem sido levado daqui para ali, de lá para cá, e ele não deve receber o trato que tem recebido, a pecha que sobre ele se coloca. Devemos conservar o que precisa ser conservado e mudar o que precisa ser mudado. Conservar não é ser anti-ciência ou obscurantista, ainda que em alguns momentos alguns possam até mesmo ser, mas não é vivermos uma saudade do passado, mas zelarmos pelos fatores que sobreviveram ao teste do tempo. Afinal, há pessoas de verdade que precisam de soluções de verdade. Enquanto experimentos fracassaram aqui e ali, algo que se mostrou sólido quando tudo se desmanchava, valores que sustentaram e melhoraram povos, melhoraram indivíduos. Não é fechar os olhos e tapar os ouvidos para os males do presente, nem tampouco do passado. É ser cuidadoso. Max Weber, o grande sociólogo, anunciou por suas obras que o sucesso de cada sociedade depende da força dos seus valores e diz mais que foram os valores religiosos do Ocidente os responsáveis por seu desenvolvimento. Abrir mão desses valores é abrir mão do Ocidente, é recusar toda a estrutura que sobre isso se estabeleceu. Mesmo Marx entende que a superestrutura da sociedade ocidental se sustenta por esses valores que ele chama de infraestrutura. Então, não é por acaso que haja um grande número de pessoas preocupadas com os ataques à religiosidade, com os ataques à moralidade, com os ataques à vida, com os ataques à liberdade, com os ataques à propriedade. Mas, voltando aos sofistas, eles legaram a tradição do debate, o estudo das questões políticas e a liberdade de expressão. Também o respeito ao outro, mesmo discordando veementemente. Aos sofistas cabe reconhecer a coragem de se expor, de defender suas ideias em público, mesmo que neste fazer tenham usado de artimanhas condenáveis. E não foi por essa abertura democrática do discurso que eles foram criticados. Os conservadores da época que os criticaram mantiveram essa abertura. Aliás, a filosofia e a ciência se fazem nesse espaço de confronto de possibilidades a serem verificadas pela experiência e também pela razão. Conservar o valor liberdade é também para o outro. Conservar o valor justiça é também para o outro. Minha mãe costumava dizer, ao desconfiar das intenções de alguém, assim: estou vendo a curva do seu pé. Ela via que a pessoa estava virada como se fosse numa direção, mas o seu pé denunciava para onde ela realmente estava querendo ir. Isso, claro, no sentido figurado. Como disse Paulo, ainda que tudo seja permitido, nem tudo convém, pois a experiência humana permite ver de tudo, mas usando bem a razão, devemos reter apenas o que é bom. Observar, reter, conservar o que é bom. O que não impede expandir horizontes e reter outras coisas boas, guardá-las, zelar por elas, longe de extremos, com segurança, lembrando que sonhos são percebidos como sonhos apenas quando acordamos.